Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, no versículo 12 em diante. Nós colocamos um tema para a reunião de hoje. Estamos iniciando uma série que nós chamamos de Estamos em Guerra. Como sair vitorioso, como ser vitorioso na batalha espiritual. Vocês viram o que aconteceu com Israel há um mês atrás? Vocês todos devem ter acompanhado no noticiário de que forma, numa manhã de sábado, às 6 da manhã, Israel foi ferozmente atacado pelos militantes de um grupo terrorista chamado Hamas. Enquanto todos dormiam, eles invadiram pelo ar, pela terra, derrubando muros, e pela água, e mataram mais de 1.200 pessoas, e boa parte delas estava dormindo na hora desse ataque. O fato é que Israel está cercado por povos que o odeiam, está cercado por inimigos, mas depois de 19 anos sem guerra, 19 anos sem batalhas mais violentas, Israel pensou que o inimigo estava mais frágil, pensou que o inimigo estava menos violento, Israel pensou que o inimigo estava mais tranquilo. E quando Israel baixou as suas defesas, numa manhã de sábado, num dia de festa, ele foi ferozmente atacado. O que aconteceu em Israel nos dá um alerta sobre a nossa vida espiritual. Alguns analistas políticos dizem que o Hamas se fez de morto, que o Hamas ficou um bom tempo sem atacar, para exatamente Israel pensar que eles não iriam atacar, para então pegá-los desapercebidos, pegá-los dormindo. E assim também acontece no nosso dia a dia. Nós temos um inimigo da nossa alma. A Bíblia chama ele de Satanás, diabo. É o inimigo de Deus e é o inimigo da alma do cristão. E ele só tem um objetivo: nos destruir, não permitir que cheguemos à eternidade. Ele veio para roubar, matar e destruir. E eu quero falar com você hoje à noite sobre isso, meditar biblicamente sobre estratégias, começarmos uma conversa hoje à noite. O tema batalha espiritual é um tema profundo e tem muito para a gente estudar, biblicamente falando. E é necessário, porque nós não estamos no paraíso ainda. Cutuca a pessoa do teu lado e diz assim: ó, você não está no paraíso ainda. Nós não estamos no paraíso, nós não estamos no céu, nós estamos em um campo de batalha, amém? Cutuca a pessoa do teu lado e diz assim: ó, estamos no campo de batalha. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo fala ao seu discípulo Timóteo dizendo: combate o bom combate da fé. Repete comigo: combate o bom combate da fé. E depois ele diz: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então eu acho incrível o seguinte: Paulo é apóstolo, ele está falando com Timóteo, que já era pastor de uma igreja. Depois Timóteo, na segunda carta, já está numa posição de bispo da igreja, de líder regional. Paulo não estava falando com um recém-convertido, mas ele adverte: olha Timóteo, você precisa combater com fé os combates, as guerras que você vai ter pela frente, para que no final você alcance e tome posse da vida eterna. Paulo não diz para Timóteo: você já tem a vida eterna, fique tranquilo. Ele diz: você precisa lutar para ter a vida eterna. Você precisa lutar. Há uma guerra
e a intenção do diabo é retirar de você a vida eterna. Ah, pastor, mas a salvação não é pela graça? Sim, mas ela é pela graça mediante a fé. Se você perder a fé no caminho, você perde a salvação. Muitos fraquejaram, muitos desanimaram e muitos negaram a sua fé. Porque fé não é só acreditar que Deus existe, fé é também obedecer a Deus. A palavra fé vem da palavra grega fides, que significa fidelidade. É eu crer em Deus e me tornar fiel a Ele. Isso é fé. Apenas acreditar que Deus existe, até os demônios acreditam e eles não vão para o céu. Acreditar que Deus existe é fácil. Se tornar fiel a Deus, amar a Deus e andar com Deus, este é o caminho da fé. Amém? Então há um combate, e nós devemos combater o bom combate da fé. Paulo, antes de morrer, ele diz: eu combati o bom combate, guardei a fé, e agora tenho uma coroa que já está preparada para mim. Paulo escreve isso na sua segunda carta a Timóteo, que foi nos dias antes dele ser morto pelo Império Romano. Ele diz: eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Ou seja, eu lutei até aqui, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, e agora eu sei que há uma coroa me aguardando. Amém? Então é necessário lutar. É necessário lutar. Nós não vamos vencer a vida nesta terra sem lutar, sem combater, sem um esforço. É necessário combater. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo também fala que esta luta, e nós estamos numa luta, ela não é contra pessoas, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, contra pessoas, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Olha só, há uma luta, e a luta é espiritual, ela não é contra pessoas. Às vezes pessoas são usadas pelo diabo para nos atacar, mas nós não devemos atacar as pessoas, mas sim as forças malignas que estão agindo através das pessoas. Portanto, a nossa luta não é uma luta com armas carnais, armas naturais, ela é uma luta espiritual e que se dá no mundo espiritual, amém? Isso é importante, porque do contrário a gente acha que todo mundo é nosso inimigo. A Bíblia diz que nós só temos um inimigo da nossa alma, e ele é o diabo. As pessoas não são nossos inimigos. As pessoas devem ser amadas, perdoadas. As pessoas, Jesus disse que nós devemos orar por elas, interceder por elas, até mesmo os que nos perseguem. Vamos lembrar de Jesus naquela noite em que ele foi traído. Pedro pegou uma espada e cortou a orelha daquele homem que estava prendendo Jesus. Jesus ficou bravo com Pedro. Disse: Pedro, o que você está fazendo? Não é essa a luta que eu tenho para você. Jesus pega a orelha do homem e coloca de volta. Jesus sabe que não era o homem que estava lhe prendendo, era algo maior. Pedro estava lutando contra um soldado e Jesus estava lutando contra as trevas, amém? Jesus entendia que aquele homem era só um soldadinho de chumbo, e ali Jesus dá um testemunho de amor, que mesmo o homem lhe prendendo, Jesus cura a orelha dele. Que eu e você possamos ser como Jesus, e não como Pedro naquele momento. Eu quero falar com você então, biblicamente, sobre de que forma o inimigo nos ataca. Se nós temos um inimigo, nós precisamos conhecer ele. Nós precisamos saber de que forma o nosso inimigo age. Por exemplo, nessa guerra de Israel contra o Hamas, eles estudaram o inimigo e eles sabem de que forma esse inimigo ataca. Ataca com foguetes, ataca com homens-bomba, ataca civis inocentes. O nosso inimigo espiritual, o diabo, também tem formas de ataque, e nós precisamos conhecer as estratégias dele, daí nós vamos estar preparados. Eu me lembro uma noite que eu estava voltando para casa, eu e minha esposa,
a Thaís, ela estava grávida, e nós fomos jantar na casa de um casal de amigos, e voltando para casa, nós vimos um carro, eu vi pelo retrovisor, fazia 4 quilômetros que ele estava atrás de mim. E nós tínhamos ouvido falar de uma quadrilha que seguia as pessoas até em casa, e que na hora que parava na frente do portão, essa quadrilha então atacava. Naquela paradinha do portão, a quadrilha parava o carro atrás, descia, rendia a família, roubava a casa, roubava o carro, roubava tudo. Nós ficamos alertas, eu fiquei atento e eu disse: opa, pode ser que estamos sendo seguidos. Então o que eu fiz? Eu peguei um caminho diferente, eu dobrei uma rua, e o carro não saía de trás de nós. E eu disse para minha esposa: se esse carro continuar na próxima quadra, é porque ele está nos seguindo mesmo. E aí nós vimos que ele realmente estava nos seguindo. Isso eram 3 da manhã. Era um carro com todo o vidro escuro, típico carro de assalto, um carro rápido, potente. O que nós fizemos? Se eu sei que eles atacam na parada do portão de casa, eu não vou parar no portão de casa, eu não vou para casa. E nós voltamos por um outro caminho para o centro da cidade. Ligamos para a polícia, e eu sabia de uma curva que tinha uma curva, e logo depois tinha 2 lados, e ali eu consegui despistar o cara. Então, quando nós sabemos o que o inimigo quer e de que forma ele age, nós podemos, estando atentos, evitar o dano, amém? Ali nós evitamos um dano, podíamos ter perdido o carro, ter perdido a casa. O único dano que nós tivemos foi a minha esposa, que ficou nervosa. Estava com a neném na barriga, ficou bem nervosa, mas Deus nos guardou, amém? Então, o inimigo age de várias formas. A primeira forma que eu quero falar que ele age está em 2 Coríntios, capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Aqui o apóstolo diz o seguinte: os quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Repete comigo assim: o Deus deste século cega o entendimento das pessoas. O que significa isso? É um ataque à mente humana. A Bíblia também fala que o diabo, ele é mentiroso e é o pai da mentira. De que forma ele cega o entendimento das pessoas? Por meio de mentiras que parecem verdade. Eva estava diante da fruta que Deus disse claramente: se você comer, você vai morrer. Mas Satanás cegou o entendimento de Eva por meio de mentiras. Não, você não vai morrer não. Não, essa fruta vai te dar poder. Não, você vai ser igual a Deus. Então ele cegou o entendimento dela por meio de mentiras. Ele é mentiroso e é o pai da mentira. Por isso nós devemos cuidar com os pensamentos que nós temos. E devemos o tempo todo nos perguntar: será que esses pensamentos vêm de Deus? Ou será que eles vêm do inimigo? Será que a nossa vida está baseada em pensamentos que vêm de Deus? Ou está baseada em mentiras e enganos? Vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando era adolescente, eu sempre gostei muito de ler. E quando eu era adolescente, na escola, me envolvi com o movimento estudantil, o grêmio estudantil da minha escola. Isso é uma coisa bacana, pode ser muito legal, né? Ensina muito sobre cidadania, sobre participação. Só que algumas pessoas de partidos políticos, eles percebem esses jovens e eles tentam cooptar esses jovens. E quando eu tinha 12 anos de idade para 13, se aproximaram de mim algumas pessoas envolvidas com partidos de uma certa ideologia, e começaram a alcançar livros para mim ler.
para eu ler. Eu comecei a ler livros de filosofia, de sociologia, de alguns autores bem específicos, com ideias bem específicas. E o fato é que aos 15, 16 anos, eu estava tão preso a essas ideias, que eu enxergava o mundo de uma forma totalmente distorcida. As ideologias políticas, muitas delas são uma distorção da realidade, para segurar pessoas presas longe de Deus. Muitas formas de ver o mundo são armas de Satanás para prender as pessoas longe de Deus. E essas ideologias, ao invés de me trazer alegria, paz ou uma saída, só me faziam ficar mais revoltados com o mundo. E eu queria mudar o mundo por meio da minha revolta. Mas glória a Deus que Deus liberta, amém? Quando eu tinha 18 anos, eu tive um encontro com Jesus. E tem algo que eu posso dizer para você: não existe mentira mais bem enraizada que não possa ser arrancada pelo poder do Espírito Santo. Quando eu abri meu coração ao Espírito Santo, Ele veio e trabalhou no meu coração, e Deus revela a verdade. Então existem muitas coisas que prendem as pessoas, e às vezes até mesmo uma falsa religiosidade. Existem falsas religiões, existem falsos deuses, existem entidades que mentem para as pessoas, existem espíritos que se fazem passar por pessoas mortas. Existem muitas coisas que o diabo usa para cegar o entendimento das pessoas, para que elas não enxerguem a luz de Deus, para que elas não enxerguem os seus pecados, para que elas não se arrependam, para que elas não sejam salvas. Porque só tem um caminho para a salvação, que se chama arrependimento. Por isso eu quero dizer uma coisa para você: se você vai numa igreja, ou se você assiste um pregador, alguém que se diz um homem de Deus, que não fala sobre mudança de caráter, que não fala sobre arrependimento, que não fala sobre cruz, comece a se questionar se essa pessoa de fato é uma pessoa de Deus, ou se é um falso profeta. Jesus tem bênçãos para nós? Tem, mas as bênçãos são decorrentes da obediência, as bênçãos são decorrentes de uma mudança de caráter. Eu poderia orar por você e você receber muitas bênçãos materiais, e ainda assim você ir para o inferno. Agora, quando estamos em comunhão com Deus, nós recebemos primeiramente a vida eterna, e com Cristo nós recebemos todas as outras coisas que precisamos, amém? Sem Cristo, de que adianta ter as outras coisas? Precisamos lembrar disso. Estamos em dias que o Evangelho está sendo obscurecido, e até no meio da igreja falsas doutrinas estão entrando, e muitas pessoas estão seguindo um caminho fácil, um caminho que não exige cruz, que não exige sacrifício. O homem está com um problema no casamento, aconselham: meu filho, faça o que te faz feliz. E aí o cara larga a família, porque quer ser feliz. Não tem nada que deixe o homem mais feliz do que obedecer a Deus. E eu estou falando da verdadeira felicidade, a felicidade a longo prazo. Não é uma alegria momentânea, é felicidade. Então precisamos andar com Deus e obedecer a Ele, amém? Então, primeira coisa, cuide com os enganos, com as mentiras, com os sofismas. Como é que eu posso cuidar? Eu preciso conhecer a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Se eu não conhecer a Bíblia, eu sou facilmente enganado pelo diabo, porque eu vou acreditar em coisas que não são verdade. Segunda forma que o diabo age, está em Mateus capítulo 4, versículo 3. Mateus 4, 3, diz assim: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Como é que é ali no início? Como é que diz que ele é? O tentador. Segunda forma que o nosso inimigo age, ele nos oferece coisas que parecem boas, mas não são. Ele é o tentador.
A tentação nada mais é do que uma oferta maligna, mas é uma oferta de algo agradável a você, a sua carne, aos seus desejos. E ele diz: vai, faça isso, não vai dar nada. Ele te oferece um prazer momentâneo, ele te oferece algo que parece bom. Para o marido ele oferece uma outra mulher, para a mulher ele oferece um outro marido, para o jovem ele oferece a promiscuidade, para tantos homens ele oferece a pornografia, a sensualidade, a prostituição, oferece o dinheiro fácil, que não é honesto. Ele oferece a riqueza, que para chegar nela você precisa passar pela mentira, que você precisa enganar alguém ou tomar posse de algo que não é teu. Ele oferece muitas coisas que parecem boas, a vida é desonesta, que parece que dá lucro, parece, porque tudo que vem do pecado é passageiro. Então ele é o tentador, ele oferece coisas que parecem boas. Gente, ninguém vai ser tentado por coisa ruim. Ninguém vai ser tentado por uma coisa que você não deseja. A tentação sempre é algo que parece bom. Eu falo para os jovens aqui, para os adolescentes, a tentação na tua escola não vai vir, na forma daquela guria mais feia, vai vir de mini saia, vai vir sensualizando. A tentação é algo que é doce na boca e amargo no estômago. Então a tentação, ela é oferecida pelo diabo. Ele não pode fazer você pecar, mas ele pode oferecer. Mesma coisa com relação às mentiras. Ele não pode fazer você crer em algo errado, ele não pode obrigar você a fazer nada, mas ele oferece as mentiras, e se você acatar, você está andando num caminho torto. Veja como ele é sutil. Alguns pensam que o diabo tem poder para nos destruir. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu fui atacado pelo diabo, meu pneu furou. Querido, o que você acha? Você acha que o diabo ele tem poder para pegar e materializar um prego na frente do teu pneu? Ele não tem poder para furar o teu pneu. Daqui a pouco é até Deus te guardando de um acidente lá na frente. Daqui a pouco é até Deus te livrando de uma encrenca. Daqui a pouco é você que não trocou o pneu, que já estava lá esses dias tinha um irmãozinho aqui, o pneu já estava no arame. Aquele pneu ali não precisa nem ter um prego, podia ser uma pedrinha. Pegou uma pedrinha, pum, daí vai dizer que é o diabo. O diabo está me atacando, pastor. Às vezes a gente dá muito crédito, a gente acredita que o diabo tem muito mais poder do que ele tem. Ele não tem poder para nos tocar fisicamente, mas ele tem poder para tentar enganar você e você destruir sua própria vida. Quando a gente fala que o diabo está destruindo casamentos, sabe como é que ele está destruindo casamentos? Através do próprio marido e da própria esposa. Porque para o casamento dar errado, é só se os dois deixar. No casamento o que ele faz? Ele oferece a tentação para um, a tentação para outro. Oferece uma mentira para um, uma mentira para outro. Daqui a pouco a mentira é uma mentira que leva ao ciúme. Olha ali o celular dela, está mexendo de novo no celular. E aí faz o cara aceita aquela mentira e começa a ficar ciumento. Daqui a pouco bota a esposa numa jaula, coitada. Não pode fazer nada. Porque o cara tem tanto ciúme que ela não pode fazer nada. Daí o diabo vai nela e diz assim: viu? Se ele te amasse, ele não te prendia, viu? E daí ele vai trabalhando dos dois lados. Mas quando a gente discerne o que vem de Deus e o que não vem de Deus, a gente começa a ter vitória contra as trevas, amém? Nós vamos ter vitórias contra as trevas. Eu quero ler com você também 1 Pedro 1 Pedro 5:8.
Primeiro eu vou ler, irmãos, desculpa, 1 Tessalonicenses 2:8. Tessalonicenses 2:8. Esse aqui eu não tinha anotado o endereço. Agora eu anotei. Olha o que Paulo diz ao povo de Tessalônica: quiséssemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. 1 Tessalonicenses 2:8. Olha o que ele diz: Satanás impediu ele de visitar aquele povo. Será que eu estou no texto errado? 2:18, perdão. Viu? O pastor também erra. E você pode ficar tentado a dar uma risada. Você pode rir, não tem problema. 2:18. Por isso quiséssemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Então nós vamos ver no ministério de Paulo um exemplo de que várias vezes ele quis fazer algo e ele escreve que Satanás não deixou. Ele também fala que algumas pessoas foram enviadas por Satanás para feri-lo. O que é isso? É uma oposição que se levanta. Deus tem um propósito, Deus coloca um propósito no seu coração, você está caminhando na direção daquele propósito, e o inimigo faz o quê? Levanta pessoas para tentar impedir você de cumprir aquele propósito. Nós percebemos batalhas desse tipo muitas vezes, principalmente quando estamos fazendo algo que é da vontade de Deus. Vão se levantar barreiras, vão se levantar lutas, vão se levantar situações, mas de um jeito ou de outro a vitória é nossa, amém? Paulo não pôde ir até Tessalônica naquele momento, mas ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, e através dessa carta nós todos somos abençoados hoje, porque nós podemos ler ela na nossa Bíblia. Então ele pode oferecer resistência. Nós pegamos, por exemplo, o momento que o apóstolo Paulo estava indo para Roma, estava preso. Aquela prisão nós vemos que foi Deus que permitiu para que ele chegasse em Roma, mas no caminho, Satanás usou as pessoas do barco para se colocar numa tempestade. Mas aí você vê como Deus é bom, que Deus guardou o barco, Deus guardou as pessoas, Deus guardou Paulo, e no final, através disso tudo, uma ilha inteira foi salva, a ilha de Malta. Olha que incrível, Deus transforma a maldição em bênção. A vitória está na mão do nosso Deus. Então a oposição pode vir, e o que acontece? Nós é que não podemos mudar. Nós temos que manter firme a nossa fé em Deus. Nós temos que manter firme o nosso caminho, a nossa intenção, e Deus vai nos dar a estratégia, e Ele pode até mudar o caminho, mas no final nós vamos chegar onde Ele quer. Nós não podemos desistir, não podemos parar. Eu sempre digo, quando alguém começa um bom projeto, sempre o diabo vai levantar lutas, para tentar atrapalhar você, para tentar impedir você de chegar lá. Um jovem começa a estudar, logo vem o diabo colocando lutas. Um casal decide casar, logo o diabo vem colocando lutas. Uma família decide começar a buscar a Deus. Esses dias um irmão disse assim: pastor, nunca aconteceu isso comigo, mas agora de um mês para cá que eu estou vindo na igreja, toda vez que eu vou vir acontece alguma coisa, alguma dificuldade, algum problema, algum estresse, chega uma visita. Agora que a gente decidiu vir na igreja, daí eu digo para ele: e o que tu fez? Ele disse: eu perseverei, eu estou aqui hoje. Amém? O inimigo não quer permitir que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Eu me lembro uma vez que eu fui na igreja de Voti, e eu fui lá ministrar, quando era ainda no outro endereço, e quando eu estava chegando, tinha um senhor chegando na minha frente, ele de mão dada com a esposa, e quando ele passou do portão da igreja, ele parou assim, do nada. Eu passei por ele, eu vi aquela cena estranha, eu voltei.
Perguntei para a mulher, eu vi que a mulher puxava a mão dele e ele não saía do lugar. Daí eu disse, ele tem algum problema? Daí ela disse, eu não sei, até agora ele estava normal. Foi ele botar o pé aqui dentro, parou. E o cara estava congelado. Daí eu abracei ele, eu disse, em nome de Jesus, seja livre. Na hora se manifestou uma força maligna. Nós levamos o homem para dentro da igreja, ministramos ele, libertamos, trabalhamos a libertação. Resultado, irmãos, olha só. Esse homem por anos frequentou lugares de ocultismo, lugares que prendiam ele tinha problema com bebida, com drogas. Mas naquela semana, uma pessoa falou de Jesus para ele era vizinho da igreja. E convidou ele para ir na igreja. E ele disse assim na segunda-feira, ele disse, esse domingo eu vou na igreja. E aí ele conta que a semana toda, muitas coisas tentaram impedir ele. No próprio dia, quando ele saiu do trabalho, diz que domingo ele ainda trabalhava, ele saiu do trabalho, e um colega convidou, vamos no bar, eu vou te pagar um trago. Imagina, esse nunca ninguém me paga trago. No dia que eu ia para a igreja, e aí o resultado, ele disse, não vou, eu vou ir na igreja hoje. Tu vai na igreja? Vou. E quando ele estava para chegar, o diabo não queria deixar ele entrar, paralisou o homem. Mas ele foi liberto em nome de Jesus. Porque Deus já tinha colocado um propósito para a salvação daquele homem. Assim também eu quero dizer para você, Deus tem propósitos para a sua vida. Não importa que hajam oposições, que hajam dificuldades, se você se mantiver firme em Cristo, você vai vencer. Amém? Assim também a tentação, nós temos um escape. As mentiras, nós também temos um escape. Sempre há um escape. E agora é o último texto aqui, das 4 coisas, que eu disse que são as 4 armas que o inimigo usa. Está agora sim, 1 Pedro 5:8. Vamos lembrar então das 3 que eu já falei, né? Eu falei que o inimigo usa ideias enganosas que prendem a mente das pessoas, cegam o entendimento. Ele usa tentações para tentar nos afastar de Deus por meio do pecado. E ele também usa oposições, pessoas, circunstâncias que se opõem ao propósito de Deus. Estava lembrando aqui, quando nós fizemos alguns eventos aqui em Novo Hamburgo, na praça, na rua, nós precisamos pedir autorização para a prefeitura. Gente, sempre que a gente vai fazer algum evento assim, que Deus quer fazer algo forte, a gente nota uma luta. Tu manda o documento, dá problema no documento, volta o documento, vai de novo, volta o documento. Uma vez pediram, olha só, nós queríamos fazer um evento na praça, sem lona, sem nada, era só caixinha de som. E daí a prefeitura nos pediu, um funcionário lá dentro exigiu que nós tivéssemos um PPCI, Plano de Prevenção contra Incêndio, e um alvará dos bombeiros, para fazer um negócio aberto na rua. Daí nós fomos nos bombeiros, porque nós somos obedientes, aí o cristão tem que ser obediente. Chegamos no bombeiro, o bombeiro disse, mas não existe PPCI para a rua. Não tem, se der incêndio vocês fogem, não tem por onde fugir. Não tem porta, janela, não tem parede, é a rua, ele disse. Então eu disse, então o senhor me dá um papel dizendo isso. Eu não tenho papel, porque não existe isso. Gente, que luta. Mas no final, 2 dias antes, nós conseguimos autorização, amém? Só que pela fé a gente já estava divulgando um mês antes. Só que sempre é assim, sempre que a gente vai fazer algo para Deus, vem as dificuldades. Mas no final a gente tem a vitória, amém? No final a gente tem a vitória. Deus vai preparando todas as coisas, porque dele é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém? 1 Pedro 5:8 fala sobre outra arma que ele usa, diz assim: estejam alertas e vigiem, pois o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Repete comigo, ele anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando alguém para devorar. Presta bem atenção nisso aqui. Vocês já viram aqueles documentários da Discovery Channel, desses Animal Planet, esses canais que mostram os bichos na floresta, na selva assim? Vocês já viram documentários que mostram os leões caçando?
que o leão faz? Tem ali uma manada, tem 500 animais, 1000 animais, 200 animais. O leão chega, ele é só um, e ele chega rugindo, para que um animal daqueles sinta medo e fuja. Porque ele não consegue atacar toda a manada, e quando todos estão juntos, ele não consegue atacar. Mas se um animal ficar com medo e fugir, ele pega aquele animal que está solitário e ele devora. O que o diabo faz? Ele anda ao nosso redor procurando alguém que ele possa devorar. Quem é que ele pode devorar? Quem está sozinho. Quem está sozinho? Aquele que se afastou da igreja, aquele que se afastou de Cristo, aquele que se afastou da comunhão. Ele quer amedrontar você, o medo é a arma dele. E aí ele coloca o isolamento, as picuinhas, você fica brabo com o irmão, você fica brabo com alguém, você começa a só ver problema, e daqui a pouco quando ele vem você sente medo e você foge, e você é atacado. Tem uma cena, Lucas, coloca para nós no telão, aquela imagem, a primeira imagem que eu te falei. Olha só, esse bisão ficou sozinho e foi atacado pelo leão. Agora, tem uma outra cena muito forte, quando os animais não se afastam uns dos outros. Olha o que eles fazem com o leão. Eles colocam o leão para fugir. Aqui é muito interessante, tem até esse vídeo, mas eu não consegui baixar o vídeo. Aqueles búfalos se unem e eles não se afastam um do outro, e eles começam a correr e o leão sai fugindo. É o que diz a palavra. 1 Pedro 5:9, olha o próximo versículo. Ele fala do leão no 5:8, e no 5:9 ele diz: resistam firmes na fé. Resistam, não fujam, resistam, não se isolem, resistam, firmes na fé. Certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Olha o que Pedro está falando, ele está dizendo: olha gente, vocês estão sendo atacados por um leão que está rugindo em volta, mas tu não está sozinho. Há muitos irmãos sendo atacados, você não está sozinho, nós somos muitos. Então nós vamos perseverar juntos, unidos, e nós vamos vencer, nós vamos resistir. Amém? Precisamos nos dar conta de que nós não estamos sozinhos. Mesmo que ele ruja, ele não tem poder para nos tragar se nós ficarmos unidos. Tenha sempre pessoas com quem você divide as suas aflições, dificuldades, pessoas que estão andando com Deus, porque aí você nunca está sozinho. Eu sempre falo sobre isso, a importância de nós andarmos em comunidade. E uma comunidade cristã não é apenas pessoas que vêm num culto se reunir, mas quando nós abrimos o nosso coração e deixamos o nosso egoísmo de lado e dividimos as nossas tribulações uns com os outros. A igreja é lugar de união, e a união exige que eu também abra o meu coração para os meus irmãos. Então muitos irmãos procuram os pastores, isso é muito legal, procuram os obreiros, alguém que tem mais experiência na fé, e diz: eu preciso de uma oração. Ora por mim hoje. Hoje eu não estou passando por algo legal, está difícil para mim. E como é importante a gente poder contar com a ajuda de outras pessoas, porque é nessa hora que a gente estaria se isolando, a gente vem para junto do grupo e a gente fica forte, amém? Vamos botar o leão para correr. Vamos botar o leão para correr. Eu e você juntos, nós vamos botar ele para correr. Eu quero ler o último texto de hoje, está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Convidar o irmão que toca o piano para estar aqui conosco. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Conta a história de um profeta chamado Eliseu. E Eliseu, ele era usado por Deus
para guiar o povo de Israel em uma época muito difícil, uma época de guerras. E ele dava sabedoria aos reis através da profecia, que os reis escapavam do inimigo, porque Deus mostrava antes do inimigo atacar que ia vir um ataque. Aqui já fala sobre a importância de termos comunhão com o Espírito Santo, e Deus vai nos revelando as coisas, amém? E eu creio que Deus revela a alguém que está em comunhão com o Espírito quando há ataques iminentes. Deus revela. Deus nos mostra coisas que estão para acontecer também. Às vezes Deus revela através de sonhos. A minha esposa é uma pessoa que tem muitos sonhos. Não é... Todo mundo sonha de noite, mas ela tem sonhos que às vezes Deus mostra, isso aqui é algo sério. E ela acorda de manhã e diz: amor, hoje eu tive um sonho assim, assim, assim. Tem alguma coisa acontecendo. E às vezes quando Deus mostra para ela uma pessoa específica num sonho, geralmente é alguém que está passando por uma luta, por um ataque, e nós oramos juntos por essa pessoa. Às vezes ela chama a pessoa e diz: olha, sonhei contigo hoje. A Bíblia diz que os jovens teriam visões, que os velhos teriam sonhos. Será que já está velho, amor? Ou é o contrário? Os jovens teriam sonhos e os velhos teriam visões. O fato é que Deus dá revelação. Quantos pais sonham algo específico com seus filhos? Quantas vezes nós recebemos alertas de Deus? Deus nos mostra situações do nosso trabalho, situações da nossa vida. E eu sempre digo, um sonho que vem, um sonho não é um ataque, um sonho é um alerta. Amém? O profeta tinha sonhos e tinha visões, e Deus mostrava para ele claramente o que ia acontecer, para que o povo se preparasse. E o inimigo um dia descobriu isso. O inimigo do povo de Israel descobriu. O rei disse: como é que pode? Todas as vezes que vamos atacar Israel, eles já estão preparados com soldados naquele lugar. E aí falaram para ele: é que eles têm um profeta chamado Eliseu, e Deus mostra para ele tudo o que vai acontecer. Então o rei inimigo disse: vamos então matar Eliseu. E um exército inteiro se preparou para matar o profeta de Deus. Um exército inteiro se levantou e foi até a cidade onde Eliseu estava. Você imagina os exércitos da época, milhares e milhares de homens. E Eliseu morava numa cabana, numa montanha. E ele tinha um ajudante, um moço chamado Geazi. E aqui conta na Bíblia que de manhã o Geazi acordou, o ajudante de Eliseu. Certamente ia buscar água para eles fazerem um cafezinho. E aí, 2 Reis 6,15 diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Às vezes eu e você nos vemos no meio de uma luta, de uma situação difícil, de um ataque, em que parece que as forças inimigas são maiores do que nós. Às vezes nós nos vemos diante de uma situação em que parece que estamos cercados. E ele disse: ai, meu Senhor, o que será de nós? Ah, nós vamos perecer. Ah, nós vamos morrer. Nos cercaram. O inimigo veio. Há tropas, há cavalos, há carros. E olha a resposta do profeta no versículo 16. Então Eliseu respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu vou repetir para você: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Não tenha medo,
porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. O rapaz deve ter dito: mas como? A nossa cidade é pequena, ainda que todos fossem soldados não dava. Como? O meu profeta está louco, o meu Senhor está louco, só tem eu e ele aqui, e na cidade uma meia dúzia de gente, e tem milhares de homens nos cercando. Será que o profeta pirou? Será que o profeta ficou maluco? E aí olha a oração, versículo 17. E Eliseu orou a Deus e disse: Senhor, eu te peço que abra os olhos dele para que veja. Olha a oração do profeta: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte onde eles estavam estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus abriu os olhos dele e ele viu que o lugar estava cheio de anjos e as tropas do céu, e os anjos de Deus cercavam aquele lugar, e maior era a multidão dos anjos cercando, maior era o exército do Senhor do que os exércitos inimigos que cercavam aquela terra. A minha oração essa noite é que diante de batalhas, de circunstâncias da vida, dos ataques do inimigo, você não fique atemorizado, você não fique com medo, você não fuja, você não fique vacilante, mas que o nosso Deus abra os teus olhos, para que você veja a grandeza do poder de Deus que opera em nós, a grandeza da manifestação de Deus através do Espírito Santo, os anjos do Senhor que acampam ao redor da tua casa, a graça de Deus que está sobre você. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Não importa a força do leão que ruge, não importa o barulho que ele faz, se nós permanecermos unidos, a graça de Deus está conosco e nós vamos botar ele para correr. Tiago 4:7 nos dá a resposta, resumindo essa noite: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não são vocês que vão fugir do diabo, é ele que vai fugir de vocês. Não somos nós que vamos fugir para um canto e ficar escondido, é ele que vai ter que ir para um cantinho, porque ele está derrotado em nossas vidas. Não tenha medo das trevas, não tenha medo da escuridão, não tenha medo do inimigo, ele não tem poder algum sobre você. Mas resista a ele e se sujeite a Deus, seja obediente, seja humilde diante do Senhor, e ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Às vezes parece que estamos cercados, mas somos guardados por Deus. Que Deus abra os nossos olhos essa noite. Nós vamos continuar essa série no domingo que vem. O pastor Tiago vai estar aqui ministrando nessa série, e no dia 26 eu vou encerrar essa série com mais alguns aspectos. Nós vamos falar mais 2 domingos sobre essa batalha. E eu quero orar para que Deus abra os teus olhos, para que você enxergue a saída, para que você tenha revelação de Deus, para que você não fique dormindo, para que o inimigo não te pegue de madrugada despreparado. Feche teus olhos. Pai querido, eu peço em nome de Jesus, abre os nossos olhos. Primeiro, Senhor, para que possamos enxergar a ameaça que nos cerca, mas também, Senhor, para que possamos enxergar a grandeza do Teu poder que opera em nós. Senhor, eu peço essa noite, abre os olhos da igreja para a batalha na qual estamos envolvidos, para a batalha espiritual que existe, Senhor. Abre os olhos da igreja, Senhor.
Livra-nos nesses dias, Senhor, de toda mentira maligna, mesmo quando ela parece verdade. Livra-nos das mentiras. Livra-nos das tentações, Senhor, mesmo quando parecem tão agradáveis aos nossos olhos. Livra-nos das tentações, Senhor. Ajuda-nos a nos manter firmes em dias em que as pessoas estão apostatando da fé. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a fé. Eu peço também essa noite, Senhor, nos dá graça para levarmos a Tua presença às nossas casas, para sermos como muralhas de proteção ao redor da nossa família, guardando os filhos, guardando a esposa, guardando o marido, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, nos dá vitória sobre as oposições que se levantam. Nos dá vitória, Senhor, sobre as oposições, sobre aquelas circunstâncias que se levantam para impedir o Teu propósito. Nos dá vitória, Senhor, nos dá saída, Senhor. Tira do nosso coração o medo, Senhor. Tira do nosso coração também tudo aquilo que nos faz nos isolarmos, nos afastarmos dos nossos irmãos. Que possamos, Senhor, unidos como uma grande manada de cristãos, unidos com os nossos irmãos, colocar o inimigo para fugir. Que possamos, tomando o nome de Jesus que está sobre nós, andarmos de glória em glória, de vitória em vitória. Que possamos, Senhor, lutar pela causa que o Senhor colocou em nossas vidas, pela causa evangélica, por tudo aquilo que é justo, reto e bom. Possamos lutar, Senhor, mantendo firme a nossa fé, guardar os propósitos do Senhor. Vem, Senhor, desperta-nos. Desperta-nos, Senhor, para enxergar que quando parece que estamos cercados, ainda assim somos guardados por Ti. Assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, Lutamos com as armas assim espirituais. que eu luto minhas guerras, Lutamos na oração. assim que eu luto minhas Lutamos unidos com os guerras, irmãos. é assim. Assim que eu luto minhas Lutamos de joelhos no guerras, chão. assim que eu luto minhas Lutamos perdoando as guerras, pessoas. assim que eu luto minhas guerras, Lutamos amando mais uma é vez. assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Pode até parecer que você está cercado, Parece mas você é que estou guardado por Deus. cercado, mas sou guardado por Ti. Espírito Santo, nós pedimos mais ainda espírito de revelação à igreja, sobre cada homem, cada mulher que está aqui. Espírito de revelação e entendimento, Senhor, para termos o discernimento do que é Teu e o que não é, para que possamos resistir às mentiras do inimigo, para que possamos resistir às ciladas de Satanás, para que possamos orar intercedendo pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa cidade. Pai, nós pedimos discernimento espiritual, visão espiritual. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Comece a orar agora por situações que pareciam impossíveis. Coloque diante de Deus agora sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa. Comece a orar intercedendo. Senhor, nós declaramos a Tua mão sobre cada pessoa da nossa família. Declaramos, Senhor, a Tua mão de graça, de proteção sobre a saúde de cada irmão, de cada irmã. Declaramos, Senhor, a Tua mão de unção
sobre cada jovem, cada senhor, cada senhora. Vem, Deus. Vem, Senhor, eu peço que os teus propósitos se cumpram, que os teus sonhos se concretizem, que tudo que o Senhor sonhou para as nossas vidas possamos alcançar pela fé. Vem, Deus, nós repreendemos agora as trevas, todo ataque maligno, toda tentação, toda opressão, nós repreendemos em nome de Jesus. Repreendemos os ataques contra a tua vida financeira, contra a tua saúde, contra os teus pensamentos, contra os teus sentimentos, os ataques malignos contra a tua família, contra o teu casamento, nós repreendemos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos dizer: é assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Minhas guerras, minhas guerras. Deus quer essa noite curar o coração de pessoas que estavam passando por ataques que geraram medo. Quem sabe as circunstâncias que você tem passado tem gerado medo no seu coração. Quem sabe você tem tido medo do futuro, medo do que vai ser sua vida financeira, medo da enfermidade, medo das trevas. Quem sabe você tem passado por algo que tem gerado medo no seu coração. Coloque a mão no seu coração, nós queremos orar abençoando você. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo tome esse coração deste homem, desta mulher. Eu peço, Senhor, que o Espírito de adoção tome este coração e lembre este irmão que ele é um filho de Deus. Lembre esta irmã que ela é uma filha de Deus, que ela foi comprada pelo sangue de Cristo, que ele foi comprado pelo sangue de Cristo. Eu peço, Senhor, que este Espírito agora, o Espírito Santo, retire o medo do coração, retire a ansiedade, retire a angústia. Que no lugar de tudo isso, Senhor, venha a liberdade, venha a paz. Pois o Senhor não nos deu o espírito de escravidão para vivermos novamente atemorizados, mas nos deu o Espírito Santo que diz que somos filhos de Deus, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Oh Pai, toma os nossos corações. Nós repreendemos agora todo espírito de ansiedade, de medo, toda obra das trevas que traz pavor aos corações. Nós repreendemos agora o pânico, ansiedade, síndrome do pânico, essas enfermidades que vêm através da angústia, através do medo, que vão embora em nome de Jesus. Que saia a depressão, que saia as perturbações malignas. Pai, eu peço, cura esse coração. Cura o coração desta mãe, Senhor, que tem medo do que será dos seus filhos. Cura o coração deste pai, Senhor. Nós entregamos hoje tudo aos teus pés, Senhor. A palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ore agora entregando aos pés do Senhor, sujeitando a Ele todas as coisas. Diga: Senhor, eu sujeito a Ti o meu casamento. Senhor, eu sujeito a Ti o meu trabalho. Eu sujeito a Ti a minha mente, o meu corpo, a minha saúde. Senhor, eu sujeito a Ti os meus pensamentos, as minhas decisões. Diga: Senhor, eu sujeito a Ti toda a minha vida.
Eu sujeito a Ti, Senhor, o meu estilo de vida. O que entra na minha boca, Senhor, e o que sai da minha boca, eu sujeito a Ti, Senhor. O que eu vou comer e o que eu vou tomar, eu sujeito a Ti, Senhor. A partir de hoje eu sou Teu. Eu pertenço a Ti, Senhor. E eu resisto ao diabo. Diga isso, eu resisto ao diabo. Eu resisto às trevas. Em nome de Jesus.